Apesar da fama do Alberto de Oliveira e da notabilidade do Raimundo Corrêa, é sem dúvidas o Olavo Bilac o nome que vai permanecer por mais tempo no imaginário da literatura brasileira. Porque o Olavo Bilac ele apresenta um desvio mais acentuado do que vem a ser o parnasianismo. Muitas vezes você pegar o manual do que é o parnasianismo e aplicar a obra do Olavo Bilac, você vai encontrar já divergências. Mas é precisamente esse desvio que mostra a genialidade e a originalidade do nosso poeta, que segue sim o movimento parnasiano, mas introduz elementos novos aqui. Sua poesia é marcada pelo rigor com que trabalhou a linguagem e a forma de seus poemas. Assim como os demais parnasianos, mesmo sendo republicano, ignorou os acontecimentos sociais importantes de sua época, como a abolição da escravatura e a Primeira Guerra Mundial. Assim, Bilac justifica sua poesia rigorosa, porém com ares sentimentalistas pertencentes ao livro Via Láctea. O Soneto 13 é um dos poemas mais famosos da literatura brasileira. A gente vê então que o Olavo Bilac ele introduz um sentimentalismo muito marcado, que diverge um pouco da natureza mais positiva e objetiva do parnasianismo. No entanto, ele mantém a estrutura rígida do soneto como a forma predileta e a estrutura rígida do poema, metrificado e com rimas definidas. Vamos então ao soneto número 13. Ora direis ouvir estrelas, certo? Perdeste o senso. Eu vos direi, no entanto, que para ouvi-las, muita vez desperto e abro as janelas pálido de espanto. E conversamos toda a noite enquanto a Via Láctea, como um pálio aberto, cintila, e ao vir do sol saudoso e em pranto, ainda as procuro pelo céu deserto. Direis agora, tresloucado amigo, que conversas com elas? Que sentido tem o que dizem quando estão contigo? E eu vos direi, amai para entendê-las, pois só quem ama pode ter ouvido, capaz de ouvir e entender estrelas. Galera, esse poema é considerado um dos poemas mais perfeitos da nossa literatura, pela estrutura do soneto, em perfeita harmonia e consonância com a temática, uma descrição positiva do sentimento amoroso e, claro, a beleza na escolha de cada palavra, de cada verso, de cada combinação entre uma estrofe e outra. E o poema, o soneto, ele termina de uma forma decisiva, né? É como se ele lentamente fosse caminhando e já dando indicações para o glorioso final, em que encerra o assunto abordado. Então, fica aí um dos grandes poemas da nossa literatura. Outro movimento que dividiu certo espaço com o parnasianismo no final do século XIX foi o simbolismo. Um movimento de menor influência aqui no Brasil, de menor ressonância. Nós tivemos apenas um grande nome aí de relevância para o simbolismo, mas sem dúvida é um movimento que influenciou nas artes do resto do mundo também. A arte ocidental vai levar muitos elementos do simbolismo que podem ser encontrados até hoje nas produções artísticas. Às vezes, quando a gente assiste, por exemplo, a um clipe de bandas como Pink Floyd, ou mesmo a um clipe do Michael Jackson, você encontra marcas desse simbolismo ainda presentes na sociedade ocidental. O simbolismo surgiu como uma recusa a todos os valores ideológicos e existenciais da burguesia, e não apenas como uma estética oposta à literatura, objetiva, descritiva e plástica, mais especificamente à poesia lírica. O artista passa a experimentar, à maneira dos românticos, um intenso incômodo na realidade e na cultura, partindo do mundo escolhido pelo racionalismo burguês e desvendando um universo estranho de associações de ideias, imagens oníricas e lembranças de significado definido. Essa realidade era formada por um universo etéreo de sensações evanescentes e o poeta teria que reproduzir tais sensações na escrita. Então, a gente vê aqui quase que uma negação aos ideais realistas do período e uma certa retomada ou uma continuidade do espírito romântico, da subjetividade, do apelo a elementos sobrenaturais, místicos, oníricos. A gente vai ter até uma certa religiosidade na poesia simbolista, principalmente aqui no Brasil. No entanto, esse movimento ele foi capaz
de negar o racionalismo e um certo conformismo com a situação, com o status quo da sociedade burguesa da época, né? Há uma negação à intelectualidade, ou intelectualismo, melhor dizendo, da burguesia da época. No Brasil, sem dúvida, o grande nome é Cruz e Souza. E sobre ele a gente vai falar um pouquinho e também analisar aí uma de suas obras para entender como que se expressa de fato essa literatura simbolista, né? Que faz uso de uma linguagem subjetiva, indireta, muitas vezes obscura e misteriosa, mas que alimentou durante muito tempo as almas de muitos poetas que exatamente entendiam que não é necessário você dizer todas as coisas, que o trabalho da poesia ele é um diálogo entre o poeta e aquele que o lê. Vamos dar uma olhada no Cruz e Souza. Sua poesia, inicialmente, foi influenciada pelo romantismo de origem contestadora de Castro Alves e pela ideia realista baseada na crítica social, carregada de impulsos pessoais e dos sofrimentos causados pela miséria, desprezo e condição social. No entanto, essas influências foram dando lugar à visão simbolista mais voltada à poetização de verdades existenciais subjetivas. Suas obras são marcadas pela musicalidade, uso de aliterações, figura de linguagem aí de repetição de medições consonantais, né? Pelo individualismo, pelo sensualismo, ora pelo desespero, ora pelo apaziguamento, além de uma obsessão pela cor branca, manifestada por sua condição racial e a tentativa de superá-la. Lembrando aí que Cruz e Souza é o nosso poeta negro, né? Ele é negro filho de escravo, com o senhor de engenho. Ele teve educação, ele estudou fora do país, mas essa marca permanecia, essa marca racial aí no seu trabalho. Veja que tanto o poeta simbolista quanto o poeta parnasiano estava meio alheio aos acontecimentos políticos do período. Lembrando que a gente teve a abolição da escravidão e o início da República no Brasil, nesse momento em que esses movimentos estão se disseminando por cá, pelo Brasil. Mas vamos analisar um poema aí do Cruz e Souza para entender o simbolismo, né? Como é você dizer as coisas por meio de símbolos. Vale nota para a manutenção da forma do poema. Apesar de não termos aqui um soneto, como nos outros poetas do parnasianismo, temos ainda a manutenção da estrutura. Aqui é um fragmento do poema Antífona, mas a manutenção da estrutura de estrofes com 4 versos, todas com rima e métrica bem definida. Ou seja, o simbolismo mantém a forma do poema como algo relevante, algo importante. Vamos ler então. Ó formas alvas, brancas, formas claras, de luares, de neves, de neblinas, ó formas vagas, fluidas, cristalinas, incensos dos turíbulos das aras. Formas do amor constelarmente puras, de virgens e de santas vaporosas, brilhos errantes, mádidas frescuras, e dolências de lírios e de rosas. Indefiníveis músicas supremas, harmonias de cor e de perfume, horas do ocaso, trêmulas, extremas, réquiem do sol que a dor da luz resume. Visões, salmos e cânticos serenos, surdinas de órgãos flébeis soluçantes, dormências de volúpicos venenos, sutis e suaves, mórbidos radiantes. Infinitos espíritos dispersos, inefáveis, como se pôde ver, são evocadas inúmeras imagens que não necessariamente estabelecem uma relação narrativa, uma relação de coerência evidente. Porém, são símbolos que evocam sensações, evocam sentimentos, evocam temperamentos específicos. Esses símbolos, eles são sobrepostos um ao outro para construir a ideia de uma relação onírica, né? Como se você estivesse transitando por um sonho. Isso é uma das evocações muito características aí do simbolismo. Você tem imagens evocadas que transitam de uma a outra como se estivéssemos num sonho. Vale lembrar que a gente está vivendo aqui o advento da psicanálise e da psicologia, né? Freud começa a tratar do inconsciente lá na Áustria, e na Alemanha, uma série de outros estudiosos, pesquisadores começam a tratar do assunto. Então, há uma certa consonância com o seu tempo aqui nesse tipo de poesia. Uma poesia que tenta desvendar o que está por trás da razão,
né? Mas é isso. A poesia simbolista e a poesia parnasiana marcam aí a nossa segunda metade do século XIX e talvez os últimos movimentos antes da grande renovação que virá no século XX, mas que vai ficar para próximas videoaulas, tá bom? Grande abraço para você, a gente se encontra aí. Até mais.